Bom, vamos falar então sobre limites de sucessões. Ahm, Vamos falar quer de infinitamente grandes, de infinitésimos e de sucessões convergentes. Vamos, no fundo, abordar tudo o que diz respeito a limites de uma determinada sucessão. Portanto, vamos começar por falar sobre o que é um infinitamente grande positivo. E representa-se normalmente por V de n setinha, que é converge para mais infinito, ou então limite V de n igual a mais infinito. O que é, no fundo, infinitamente grande positivo? Se nós considerarmos qualquer número real positivo L, existir uma ordem para essa mesma sucessão a partir do qual todos os termos da sucessão são superiores a L. Isto é, em termos de escrita matemática, para todo L, está ao contrário, é para todo, pertencente a R+, isto é, para todo número real positivo, existe um número natural, que é a tal ordem, de tal maneira que se o n for maior do que essa ordem, o v de n é maior do que L. Isto, no fundo, quer dizer que, à medida que nós vamos avançando nos termos da sucessão, esta vai assumindo cada vez valores maiores positivos. Não quer dizer que a sucessão seja crescente. Atenção. Ela pode perfeitamente andar ali a oscilar. Estão a ver aqui, ela cresce, desce, e, no entanto, dá a sensação que esta sucessão cada vez assume valores maiores positivos. A única coisa que acontece é que ela assume valores tão grandes quanto se queiram. Portanto, existem termos de associação a partir dos quais os termos de associação são maiores, por exemplo, do que 20 milhões, 300 milhões, 1 bilhão. Portanto, é isso que acontece neste tipo de sucessões. Eu tenho aqui algumas sucessões por referência, infinitamente grandes por referência, positivos, que é o n ao quadrado, o 2 elevado a n e o raiz de n. Eles vão servir como referência para depois estudarmos outro tipo de infinitamente grandes positivos. Se vocês repararem, por exemplo, a sucessão n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada vez está a crescer mais, a assumir valores maiores. A 2 elevado a n é 2, 4, 8, 16, 32, 64. Estão a ver, são as potências de 2, é um crescimento exponencial que é muito rápido. Bom, quem fala em infinitamente grandes positivos também fala em infinitamente grandes negativos. Ou seja, neste caso, em vez de convergirem para números muito grandes positivos, convergem para números muito grandes negativos. E a sua definição é muito simples. Uma sucessão é infinitamente grande negativo se o seu simétrico for um infinitamente grande positivo. E cá está a relação entre os infinitamente grandes negativos de referência e os positivos por referência. Só lhe meti o menos atrás, está bem? Faz sentido que estes sejam infinitamente grandes negativos. Finalmente, em termos de infinitamente grandes, a última noção é infinitamente grande em módulo. E representa-se desta maneira. V de n converge para infinito se o seu módulo, o módulo desta sucessão, for infinitamente grande positivo. Portanto, o que é que acontece neste terceiro tipo de limite de sucessões? Neste caso, a sucessão tanto converge para números muito grandes positivos como para números muito grandes negativos. Eu tenho aqui os infinitamente grandes em módulo por referência, eu multipliquei cada uma destas expressões por menos 1 elevado a n. O que vai provocar que estas sucessões andem a oscilar entre números muito grandes positivos e negativos. Por exemplo, esta aqui tem como termos primeiro menos 2, depois de 4, depois menos 8, depois 16, depois menos 32, depois 164, depois menos 128, depois 256. Estão a ver? Afasta-se cada vez mais da origem, cada vez assume valores maiores, só que quer positivos, quer negativos. E vamos agora ver alguns teoremas relacionados com infinitamente grandes. Vamos ver 4 teoremas. Primeiro teorema: se eu tiver um infinitamente grande positivo e uma sucessão que seja maior do que esse infinitamente grande positivo a partir de uma determinada ordem, maior ou igual, então essa sucessão também é um infinitamente grande positivo. Se eu somar uma constante ao infinitamente grande positivo, continuo a ter um infinitamente grande positivo, quer esta constante seja positiva ou negativa. Eu posso considerar a sucessão n menos uma data de zeros, pode ser 1 bilhão, por acaso até é isso, continua a ter um infinitamente grande positivo. Porque a partir de uma certa ordem, este n anula aquele bilhão que está ali a subtrair, qualquer que seja a constante. Se eu multiplicar um infinitamente grande positivo por um número positivo, aqui é que tem que ser mesmo positivo, eu continuo a ter um infinitamente grande positivo e, finalmente, se eu considerar um número maior do que 1, o A levantado a n é um infinitamente grande positivo. Imaginem, por exemplo, que queríamos provar, agora para vocês verem a aplicação destes mesmos teoremas, que menos 3n ao cubo mais 6, que isto é um infinitamente grande negativo. Primeiro, para mostrarmos que uma sucessão é infinitamente grande negativo, temos que a trocar de sinal e provar que ela é um infinitamente grande positivo. Está bem? No fundo, é isto que nós queremos demonstrar. E vamos partir da n ao cubo. Como n ao cubo é maior do que n, para toda a ordem aqui, pelo teorema 1,
n ao cubo converge para mais infinito. Depois falta cá multiplicar o 3 pelo teorema 3. 3n ao cubo converge para mais infinito. E finalmente, pelo teorema 2, 3n ao cubo, porque estamos a somar uma constante, 3n ao cubo menos 6 converge também para mais infinito. Isto aqui é suposto ser um n. Ou seja, mostramos que esta sucessão é infinitamente grande positiva, então o seu simétrico é um infinitamente grande negativo. Estão a ver a aplicação destes teoremas para demonstrar. Aplicamos não só os teoremas, mas também os infinitamente grandes, por referência, aqueles 4 que eu defini há pouco. Neste caso só utilizámos aqui o n, mas podia ter sido outro qualquer. Depende depois do que se pretende demonstrar. Algumas operações com infinitamente grandes. Se eu somar dois infinitamente grandes positivos, continuo a ter infinitamente grande positivo. Se eu somar dois infinitamente grandes negativos, tenho também infinitamente grande negativo. Se eles tiverem os dois sinais contrários, então aí vai depender das sucessões. Aqui chama-se isto uma interminação. Nós não vamos preocupar-nos em resolver interminações, porque isso é mais um assunto, faz mais parte da matéria do 12º ano. Pode o vosso professor depois explicar-vos como é que isto se resolve. No fundo é só escolher o maior grau. Mas vou deixar isso então para vocês verem nas vossas aulas se de facto é necessário ou não. Depois, relativamente a produto, é a regra de sinais. Se eu somar dois infinitamente grandes positivos, se eu multiplicar dois infinitamente grandes positivos, tenho também infinitamente grande positivo. Se eu multiplicar dois infinitamente grandes negativos, menos por menos dá mais, dá um infinitamente grande negativo. Se eu multiplicar um positivo com um negativo, dá um negativo. E relativamente à divisão, acontece o mesmo. Neste caso aqui, vai depender das sucessões. Está bem? Qual delas é que vai ter mais força? E também é uma interminação que depois se pode levantar de uma determinada maneira. Mais uma vez, eu não vou entrar nesses pormenores. Havia muito que se podia dizer ainda sobre limites de sucessões, mas eu fui ver o que é que fazia parte da maioria dos manuais e já não se fala tanto deste tipo de levantamento de interminações como aqui há 3 ou 4 anos atrás, digamos, com este novo programa, não é tão abordada esta parte da resolução de interminações. Bom, próxima definição de infinitamente pequeno ou infinitésimo. Uma sucessão infinitésimo, se para qualquer número real positivo que nós considerarmos, existir uma ordem a partir da qual o módulo da sucessão é menor do que esse número. Portanto, por mais pequeno que este número real positivo seja, pode ser 0,000001, há de haver uma ordem daquela sucessão que há de estar, a partir de uma certa ordem, os termos da sucessão em módulo são menores do que esse número. Portanto, é, digamos, a ideia inversa de infinitamente grande positivo. Neste caso, a sucessão assume valores tão pequenos quanto se queira. Portanto, no fundo, à medida que a sucessão vamos calculando termos da sucessão, ela vai se aproximar de zero. E cá estão alguns infinitésimos por referência. Eu, no fundo, inverti os infinitamente grandes. Peguei naqueles n ao quadrado, 2 elevado a n e raiz de n e fiz um sobre. Porquê? Porque se uma sucessão converge para números muito grandes positivos, 1 sobre essa sucessão vai convergir para zero. Estou a dividir 1 por um número muito grande. É normal que isto convirja para zero. E agora, mais uma lista de teoremas. Estamos mesmo quase a acabar a matéria que diz respeito a limites. Se eu tiver uma sucessão que converge para zero, e isto é um infinitésimo positivo, está bem? E eu considerar uma sucessão que em módulo seja menor do que o de n a partir de uma certa ordem, então essa sucessão também converge para zero. Portanto, se eu tiver um infinitésimo, neste caso tem que ser infinitésimo positivo para a sucessão, estes todos são infinitésimos positivos, assumem valores positivos, e uma sucessão de tal maneira que a partir de uma certa ordem ela é menor do que esse infinitésimo, então se é menor do que uma coisa que se aproxima de zero, também ela tem que se aproximar de zero. O princípio é este. Se eu multiplicar um infinitésimo por uma constante, qualquer que ela seja, positiva ou negativa, também estamos perante o infinitésimo. O inverso do infinitamente grande, quer ele seja positivo, negativo ou em módulo, por isso é que está aqui o mais ou menos, tanto faz ir para mais infinito, menos infinito ou ser em módulo, e desde que este infinitésimo seja diferente de zero, está bem? Não podemos inverter uma coisa que pode ser zero, então 1 sobre esse infinitamente grande converge para zero. É o princípio que define estes infinitamente grandes por referência, ao fim e ao cabo. Portanto, se eu pegar no infinitamente grande e o inverter, desde que esse infinitamente grande seja sempre diferente de zero, para qualquer termo, eu tenho um infinitésimo. E o mesmo acontece se eu inverter o infinitésimo. Se eu inverter o infinitésimo, desde que este também seja sempre diferente de zero, então, porque tender para zero não quer dizer que ela assuma o valor zero, ela pode se aproximar. Todas estas sucessões nunca são iguais a zero.
embora se aproximem tanto quanto se queira. Está bem? Portanto, se eu inverter um infinitésimo, eu obtenho infinitamente grande. Agora, se é positivo, se é negativo, se é em módulo, isso depende muito do sinal do infinitésimo inicial. E, finalmente, aquela expressão da potência, se eu tiver uma base entre menos 1 e 1, então A levantado a n é o infinitésimo. Está bem? Eu até tenho aqui uma tabela para todas as situações possíveis. O limite desta sucessão aqui, se o A for maior do que 1, nós já vimos, é mais infinito. Se o A estiver entre menos 1 e 1, ela tende para 0. Se o A for menor do que menos 1, então esse limite é oscilante, vai andando para mais e para menos infinito ao mesmo tempo. Experimentem, por exemplo, calcular alguns termos da sucessão menos 3 elevado a n. Está bem? Para o A igual a 1 e para o A igual a menos 1 não faz grande sentido andarmos a estudar estas sucessões. 1 elevado a n é sempre igual a 1 e esta é aquela que nós estudamos, que é aquela oscilante que vale menos 1 e 1. Portanto, esta nem sequer tem limite. Portanto, só em termos de... Para acabarmos com a matéria, vamos agora falar de uma sucessão que converge para um determinado valor. Portanto, já vimos quando é que ela converge para mais infinito, para menos infinito, quer para mais, quer para menos, em módulo. Já vimos quando ela converge para zero. As sucessões podem convergir para um determinado valor. O que é que acontece neste caso? Diz-se que uma sucessão converge para um número real A e representa-se assim, v de n setinha A ou limite v de n igual a A, se para qualquer real positivo existir uma ordem de tal maneira que se eu subtrair à sucessão esse A, em módulo isto é menor do que delta. No fundo é a mesma coisa que dizer, a partir de uma certa ordem, a sucessão é próxima desse valor A tanto quanto eu queira. Portanto, no fundo, até podíamos dizer que uma sucessão converge para o A se eu essa sucessão subtrair o A e obtiver um infinitésimo. Estão a ver? Portanto, o limite de uma sucessão é, no fundo, o número para o qual a sucessão converge. Eu já vi alguns alunos fazerem confusão entre sucessão limitada e sucessão com limite. Atenção que limitada é muito diferente de sucessão com limite. Uma sucessão é limitada se ela tiver um majorante e um minorante. Se ela tiver entre dois valores. E uma sucessão tem limite se ela converge para um determinado valor. Vamos chamar-lhe k. Está bem? São coisas diferentes. Não confundam limitada com limite. Parece muito próximo, mas são noções bastante diferentes. Elas estão relacionadas de alguma maneira. Já vou falar disto nos últimos teoremas. Mas não confundam isto. Já agora, uma pequena observação. O limite de uma sucessão constante é a própria constante. É normal. A sucessão de n igual a 4 converge para 4. Ela é sempre igual a 4, não é? Últimos teoremas. Eu depois já vou resolver só um exercício sobre sucessões limitadas para vocês verem como é que se prova com os teoremas e com toda esta informação que uma sucessão tem um determinado limite. Teorema da monotonia ilimitadas. Uma sucessão que seja monótona, isto é, crescente ou decrescente, e ilimitada, isto é, tiver majorante e minorante, então ela converge para um determinado valor. Posso não conseguir descobrir qual é, mas que converge de certeza. O limite é único. O limite para o qual uma sucessão converge é único. Se eu tiver duas sucessões a convergir para o mesmo valor e encontrar uma sucessão que esteja no meio delas a partir de uma certa ordem, então o limite dessa sucessão também é esse mesmo valor. E finalmente, se eu quiser calcular a soma de todos os termos de uma progressão geométrica com razão entre menos 1 e 1, é possível calcular a soma de todos os termos. E essa soma é dada por esta expressão. Estão a ver a diferença? Lembram-se como é que era a soma? O S de n era A de 1 vezes 1 menos R elevado a n sobre 1 menos R. Se eu calcular o limite disto, como este R está entre menos 1 e 1, então isto é um infinitésimo, converge para zero. Então esta parte acaba por desaparecer e ficamos só com isto. Tá bem? Se eu quiser calcular a soma de todos os termos de uma progressão geométrica cuja razão está entre menos 1 e 1, então este limite, essa soma de todos os termos é dado por esta expressão. É o primeiro termo a dividir por 1 menos a razão. Está bem? E agora fazemos umas operaçõezinhas com limites. Vamos dar aqui uma última observação sobre sucessões divergentes. Eu faço depois um exercício com sucessões convergentes e acabamos a matéria. Portanto, relativamente a operações, se eu tiver uma sucessão a convergir para A e outra a convergir para B, se eu fizer a soma, o limite da soma é o A mais B. Se eu fizer a diferença, é A menos B. Se eu fizer o produto, é A vezes B. E se eu fizer a divisão entre elas, desde que a de baixo seja diferente de zero, então também dá a divisão entre o A e o B. Portanto, no fundo,
as sucessões têm dois grandes grupos em termos de limites. Elas podem ser convergentes ou divergentes. Convergentes são, por exemplo, os infinitésimos, são aquelas que convergem para zero e aquelas que convergem para um certo valor A. Dentro das divergentes, temos as propriamente divergentes, que são aquelas que convergem para mais e menos infinito, ou seja, os infinitamente grandes negativos e os infinitamente grandes positivos, e as oscilantes, que são aquelas ou que convergem em módulo para infinito, ou aquelas que não têm limite. É possível uma sucessão não ter limite sequer. Não existir, não ir nem para mais nem para menos infinito, nem para infinito em módulo, por exemplo. Esta assim. 2 se n par e 1 sobre n se o n for ímpar. Esta sucessão converge para 2, esta converge para 0. Ela não tem limite. Para estas sucessões serem convergentes, esta sucessão geral ser convergente, elas tinham as duas convergir para o mesmo valor. Recordem que o limite é único, não pode haver aqui dois limites. Portanto, enquanto que no caso do n par esta sucessão está sempre a empurrar para o 2, no caso do n ímpar esta sucessão está a empurrar para o 0, porque é o infinitésimo por referência. Está bem? Isto é digamos, uma sucessão oscilante. Eu disse que ia fazer um exercício sobre sucessões convergentes. Imaginem que eu considero, por exemplo, a sucessão, deixa cá ver, 4 mais 3 sobre n mais 5. E eu quero provar que esta sucessão converge para 4. A ver, que o limite desta sucessão é 4. Primeiro, para eu mostrar que esta sucessão converge para 4, eu posso fazer isto. Provar que esta sucessão menos 4 converge para 0. E estes dois cortam. Portanto, no fundo, o que me falta demonstrar é que o 3 sobre n mais 5, que isto é um infinitésimo. Então vou fazer o seguinte. Vou começar pela sucessão n mais 5. Isto é um infinitamente grande positivo. Porquê? Pelo teorema 2. Se eu somar uma constante a um infinitamente grande, eu continuo a ter um infinitamente grande positivo. Depois, invertendo isto, passa a convergir para 0. Pelo teorema, creio que é o 6. Eu já vou confirmar isto, está bem? O inverso do infinitamente grande é o teorema 7. Eu já vou confirmar, mas creio que é o teorema 7. É o inverso do infinitamente grande positivo. Depois posso multiplicar por 3. E isto continua a ser um infinitésimo pelo teorema 6. Eu já vou confirmar são estes mesmos teoremas, já vou puxar um bocadinho para cima. E agora, se isto converge para 0, então se eu somar 4, eu fico uma sucessão a convergir para 4. Portanto, eu utilizei os teoremas infinitamente grandes por referência para conseguir demonstrar isto. Exatamente, era o teorema 6, era da constante a multiplicar, e o teorema 7 era o do inverso do infinitamente grande, que fica o infinitésimo. Estão a ver como é que se prova com estes teoremas? Mais uma vez aqui vai depender muito da abordagem que o vosso professor faça a este tema, porque, por exemplo, é bastante óbvio que aquela sucessão de há pouco converge para 4. Porquê? Porque 3 a dividir por um número muito grande, que está em baixo assume valores maiores, isto converge para 0. Se eu lhe somar o 4, é natural que isto converja para 4. O vosso professor pode pedir para vocês utilizarem estes teoremas todos que eu utilizei agora para demonstrarem o mesmo. Foi isso que eu no fundo fiz. Portanto, agora vai depender um pouco, estejam atentos nas aulas, não é? Vai depender um pouco da abordagem que o vosso professor tomar neste assunto. E eu com isto concluo o estudo de limites. Resolvam isto por partes, por fases. Comecem com os infinitamente grandes, depois infinitésimos, depois vão ver as sucessões convergentes. Não tentem fazer logo tudo de uma vez no início. Comecem por exercícios mais simples para começar. Mas, como veem, isto acaba por... tem sempre associado uma certa lógica. Acho que é natural, todos estes teoremas são bastante naturais, que assim aconteçam. Aliás, se vocês acharem que é estranho, calculem alguns termos para ver mesmo o que acontece à sucessão, que foi isso que eu também fui fazendo ao longo da aula de hoje. Espero que tenham gostado destas aulas, desde o início do ano. Preocupei-me em ter toda a matéria do 11º, toda a matéria teórica do 11º aqui e dar, claro, especial atenção àqueles temas mais delicados, resolvendo exercícios sobre eles, especialmente na parte de problemas no contexto real, porque eu tenho notado que é onde normalmente surgem as maiores dificuldades. Um bom estudo, espero que o vosso ano esteja a correr bem e até breve.